Olá, meus amigos. Hoje, dia 21 de maio de 2023. E nós estamos aqui cumprimentando a todos vocês, dizendo que é uma satisfação, é uma honra muito grande estar aqui trazendo mais um pouco de informação e orientação para aqueles nossos irmãos que ainda não sabem como votar, aqueles nossos irmãos que pretendem saírem candidatos ao legislativo, o executivo, eles possam usar o que nós estamos apresentando aqui em benefício da população. Dentro do parâmetro da minha visão do Misael Honório, eu vejo por trás de tudo, eu vejo a exclusão social. O que nós vemos aqui é um processo de afastamento e privação de determinados indivíduos ou de grupos sociais ou mesmo políticos em diversos âmbitos da estrutura da nossa sociedade. Porém, eu vejo que trata-se de uma condição inerente abafada pelo capitalismo contemporâneo. Esse problema social foi impulsionado pela estrutura desse sistema econômico e político do nosso Brasil. Como que eu poderia dizer? Assim as pessoas que possuem essa condição social sofrem diversos preconceitos. Elas são marginalizadas pela própria sociedade e impedidas de exercer livremente os seus direitos de cidadão. O único direito que você tem é de votar, mesmo assim, no cabresto. Cadê os seus direitos? Mostra para mim, cadê os seus direitos como cidadão? As condições financeiras, a religião, a cultura, a sexualidade, a escolha de vida, entre outros. Meus amigos, os excluídos sociais são a minoria que são excluídas culturais e religiosas. Como exemplos, nós temos os negros, que são meus irmãos, são excluídos, são os índios, os idosos, dos quais eu faço parte, e os pobres, dos quais eu faço parte, os homossexuais e os tóxicos dependentes, os desempregados e as pessoas que são portadores de deficiência, entre outros. Observe que essas pessoas do grupo sociais sofrem todo tipo de preconceito. E isso afeta diretamente os aspectos da vida. E, em muitos casos, gera outro problema, chamado de isolamento social, levando, empurrando, a própria sociedade empurra essas pessoas para o isolamento social e a pessoa acaba desenvolvendo uma depressão. Aqui no Brasil, a exclusão social está muito longe de ser um problema resolvido. Com tantas desigualdades e comportamentos intolerantes que vimos no nosso país, é apresentado diversos casos de exclusão. Destacam-se as escolhas relacionadas com sexualidade, religião e culturas. Por outro lado, podemos comemorar alguns progressos nesta área, como exemplo, temos o desenvolvimento de projetos sociais e ainda a inclusão de disciplina com temas transversais nas escolas, que são uma pluralidade de orientação sexual,
e étnica, como esses, estão relacionados com a cidadania. Aqui em Bandeirantes tem a usina da cidadania, mas é só o nome. E visam uma construção social menos desigual e mais tolerante dentro da nossa sociedade. Além disso, o reconhecimento de culturas minoritárias seguem aliadas com o objetivo de criar cidadão mais tolerante e consciente de suas ações e dos seus direitos. Nesse interim, diversos projetos e programas sociais surgem com o intuito de oferecer suporte para a visibilidade desses grupos minoritários. E eu vou te dar um exemplo. O exemplo disso são as cotas raciais desenvolvidas pelas universidades para incluir alunos de origem negras ou indígenas. Com isso, essas pessoas somam as suas vozes às outras, tendo, portanto, a oportunidade de mostrar a sua história de opiniões sobre determinados temas. Para os toxicodependentes, podemos citar a Cracolândia, situada no centro de São Paulo, a maior cidade do Brasil. Nesse local, diversos dependentes de droga andam pelas ruas em busca de drogas. Elas vivem em condições precárias de higiene. Nesse caso, podemos citar o descaso do sistema público para lidar com essas pessoas. Assim, elas são completamente excluídas das sociedades e tratadas, marginalizadas e hostil. A gente vê sempre na televisão, o pessoal vai lá e atiram com bala de borracha, spray de pimenta, esguicho de água gelada. O cara não tem o que comer, não tem o que dormir, mas mesmo assim são varridos ali como se fossem animais peçonhentos. Diversas tentativas da prefeitura da cidade estão relacionadas com a requalificação da área. A intenção é tirar aquelas pessoas dali sem que haja projetos sociais. Não tem projetos sociais para recuperação para os toxicodependentes. Ora, se ninguém tem um projeto social para recuperar aquelas pessoas, vai tirar eles dali, vai pôr aonde? Dentro do Congresso? No mar? Vão jogar numa ilha deserta? Embora existe propostas decentes para ajudar esses grupos, mas não funcionam, só pegam o dinheiro e vai embora. Então nós não podemos mais aceitar esse tipo de coisa aqui na nossa querida Bandeirantes, essa exclusão social. Eu quero chamar a atenção para o senhor e para a senhora que acompanhem os meus vídeos. Me digam com toda sinceridade, olhe nos olhos dos seus filhos, nos olhos dos seus pais, nos olhos dos seus irmãos e pergunta para eles: quantos negros há dentro da Câmara Municipal de Bandeirantes que foram eleitos pela maioria do povo? Quantos prefeitos e vice-prefeitos negros há dentro do executivo? Quantos negros e negras ou índios que são professores na faculdade ou mesmo nas escolas municipais aqui de Bandeirantes ou estaduais? Quantos negros ou negras trabalham em caixa de bancos, em diretoria, que são presidentes de partidos? Isso se chama exclusão social. Aqui em Bandeirantes, eu tenho batido muito forte nisso, sobre a exclusão social, e eu vou dar um exemplo para você, mas quero ouvir a sua opinião. Eu preciso saber da sua opinião. Existem diferenças
entre o Morro dos Anjos e o assentamento Orozimbos tem o mesmo procedimento nas instalações, esgoto, água, luz, estrutura, documentação, engenharia, mão de obra, tudo é o mesmo procedimento para o Morro dos Anjos e para o assentamento Orozimbo. A Vila São Pedro tem documentos, os moradores da Vila São Pedro têm escrituras. E por que esse povo não tem escritura? Por que o Morro dos Anjos se aparece em propagandas de televisão e rádios e o assentamento Orozimbo não aparece nas manchetes da TV e nem do rádio? E por que a TV ou as rádios de Bandeirantes não descem na Vila São Pedro perguntar para os moradores se eles têm escrituras dos seus documentos? Isso se chama exclusão social. E você, meu amigo, e você, minha amiga, que está me ouvindo, junte-se a mim, vamos nos unir, vamos formar uma corrente poderosa, exigir os nossos direitos, porque nós também pagamos impostos. Nós precisamos exigir os nossos direitos, nós temos direito. Você tem que parar de ficar dentro da sua casa, engessado como uma múmia, e deixar os seus direitos nas mãos de outra pessoa, outros representantes. Exija os seus direitos, faça cobrança dos seus direitos, porque está na Constituinte. É direito de todo cidadão. A educação, a moradia, a saúde e a segurança. E você aí, do loteamento, o assentamento Orozimbo, vocês têm saneamento básico aí? Hã? E por que vocês não têm? Vocês não são humanos? Vocês não são seres humanos? Por que vocês estão calados, quietos? Por que vocês não vão atrás dos seus representantes que vocês elegeram, votaram neles? Por que vocês não batem o pé? Eu quero saber dos meus direitos. Você não tem o dever de obrigação de votar? Você não tem obrigação de pagar água, pagar a luz, pagar os seus impostos? Então você tem a obrigação de cobrar os seus direitos também. Mas sozinho eu não vou fazer nada. Eu preciso da sua ajuda. Junte-se a mim e vamos gritar numa só voz: direito e igualdade para todos os bandeirantenses. Misael Honório desejando a todos uma ótima semana e um forte abraço.